Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? A prof tem observado nas atividades que vocês estão com um pouco de dificuldades em entender na parte de geometria, né? A prof vai voltar um pouquinho em alguns conceitos, tá? Mas vocês têm ali, na última aula, deixa eu olhar o número da aula ali, acho que na aula do dia 5, leitura das páginas 61 e 62 do livro de matemática, vídeo explicativo. Tá? Então, na página 61, queria que vocês acompanhassem lá. Diz assim, ó, o ângulo e seus elementos, tá? Então, nós vimos retas, nós vimos ponto, nós vimos o plano. Então, hoje, nós vamos ver o ângulo, tá? O que é ângulo, ok? Então, acompanhem com a prof lá, vai ficar talvez um pouco extenso esse vídeo, mas vocês precisam acompanhar a leitura com a prof, tá? Os povos antigos, como os egípcios, os babilônios, os hindus, os chineses, já conheciam as figuras geométricas e tinham uma noção de ângulo. Então, quem são as figuras geométricas? O triângulo, o quadrado, o retângulo, o losango, o trapézio, enfim, todas aquelas figuras que a gente está acostumado a ver lá desde as séries iniciais, tá? Então, esses conhecimentos foram utilizados principalmente na astronomia, né? Onde estudam os astros, na arquitetura, né, na construção de casas, na construção de prédios, né, e na engenharia, tá? E também para a gente determinar certas distâncias, tá? Mais à frente, né, não sei se esse ano que vem, enfim, vocês vão entender como calcular certa distância de um ponto a outro através dos ângulos, tá, pessoal? Então, vocês têm ali, ó, tá? Aplicações dos conceitos de ângulos estão presentes hoje na engenharia civil, que foi o que a prof falou, né? Na construção de estradas, rampas, nos transportes, em rotas de orientação, em máquinas, construções de estradas, tá? Em projetos espaciais, como os lançamentos de foguete, necessita conhecer ângulo, precisa ter a noção, o conhecimento, o conhecimento de ângulo, tá? Como se calcular isso. Nas cartas geográficas, tá? Vocês talvez já viram lá em geografia a questão dos paralelos meridianos, a questão das latitudes e longitudes, tá? Tudo envolve ângulo, tá? Então, tem vários usos do ângulo. Então, lá, observe os exemplos a seguir, em que destacamos os ângulos como um brinquedo de parque de diversões e uma rota de GPS no smartphone, tá? Então, lá, não sei onde que é tal lugar. Coloca lá no smartphone, o smartphone vai te dar a localização e vai calcular para você um ângulo lá. Então, dependendo da área que se estuda, a área que vai, precisamos ter o conhecimento sobre ângulo. Então, observem ali, ó. Tem ali não sei se é barco viking, que a gente chama, né, ou aquele outro nome agora. Aqui tá como barco viking, mas tem um outro nome, né, um outro brinquedo de parque de diversões que ele faz toda a volta, né? Ele faz toda a volta, ele parte lá do chão e ele gira, tu fica de ponta cabeça. Eu esqueci o nome daquele brinquedo agora, mas ali temos a noção para vocês terem uma ideia do barco viking, tá? Então, se vocês olharem lá na pontinha, lá em cima na pontinha, ó, tem uma letrinha A e uma letrinha B, tá? Né? Então, eu vou tentar desenhar aqui para vocês entenderem. Ó. Meus desenhos não são bonitos, tá? Prof não é. Então, tem ali, ó, a armação, né, do barco. Ó, a armação do barco, certo? Daí aqui tá o barco, né? Aí tem as armações. Aqui tá o barco, ó, só para vocês entenderem, tá? Esse barco, ó, ele vai girar, ó, tá? Então, aqui, ó, nesse girar do barco, formou um ângulo, tá? Tem um ângulo ali, ó,
aqui e tem um ângulo aqui, certo? Então, para construir esse brinquedo, o engenheiro mecânico que construiu esse brinquedo, ele precisou aplicar algumas regras, alguns cálculos envolvendo o ângulo, tá? E nós temos ali também uma rota, né, do endereço no GPS, então mostra ali alguns ângulos, né, o ângulo B, o ângulo A, o ângulo C. O ângulo, pessoal, ele é identificado, vamos supor aqui, o ângulo O. Eu vou usar esse sinal aqui, ó, para identificar o ângulo, tá? Então, ali embaixo, a prof colocou ali, tentou desenhar ali no quadro, a questão do ângulo, tá? Opa, apaguei o que não era para apagar. Tentou colocar embaixo ali o desenho da prof, não é tudo aquilo, tá, gente? Mas só para vocês entenderem, tá? Vou fazer de outra cor aqui. Então, o que vocês têm ali, tá? Aqui não é A, aqui é O. Então, aqui, ó, o ângulo, ele é formado pelo encontro de duas semirretas, tá? O que é semirreta? Parte de uma reta, tá? A reta, ela não tem início nem fim. Semirreta tem início, mas não tem fim. Então, quer dizer que isso aqui continua, tá? Então, ali, ó. Ângulo é a união de duas semirretas de mesma origem. O que é a origem? Início, tá? Então, a origem é aqui, ó, tá? Aqui é a origem. Aqui é uma semirreta e aqui é outra semirreta, ok? Então, o que nós vamos ter ali, ó? Nós vamos ter a semirreta OA, ok? OA é uma semirreta, que a gente identifica assim. OB é outra semirreta, certo? A gente identifica assim, tá? E como que nós vamos identificar aquele ângulo ali? Como que vai ser identificado aquele ângulo? Nós temos o ponto O, ok? Que está aqui. Agora, virem a página, na página 62, tá? Então, os lados de um ângulo são as semirretas que determinam o vértice, e o vértice é a origem comum das semirretas, tá? Então, esse ponto aqui, ó, é o vértice, que é a origem dessas semirretas, tá, pessoal? E como que você vai identificar esse ângulo? Ó, como que a gente lê esse ângulo? Esse ângulo aqui, ó, nós vamos ler assim, ó, o ângulo AOB, tá? Por quê? AOB, porque o ponto A, o vértice O e o ponto B, tá? Então, o ângulo está no O, tá? Neste ponto aqui, por isso que a gente representa dessa maneira aqui, tá? Ok? Agora, observe dois casos em que duas semirretas de mesma origem estão contidas em uma mesma reta, tá? Existem ângulos que dão meia volta e ângulos que dão uma volta. Então, o ângulo de uma volta é como se eu tivesse isso aqui, ó, tá? E tivesse ali a origem, ok? O ponto A, o ponto B, certo? Então, o ângulo de uma volta, ele vai fechar, né,
ser tudo aqui. Não ficou legal o círculo da prof, mas isso é o ângulo de uma volta, tá? O ângulo de meia volta e o ângulo de uma volta mede 360 graus. O ângulo de meia volta vai ser só meia volta, vai medir 180 graus, tá? Isso que vocês têm ali, ok? A gente chama de ângulo raso, tá, pessoal? Então, para vocês terem uma ideia do que é um ângulo. Agora, vamos lá para a página 65, onde diz ângulo reto, ângulo agudo e ângulo obtuso, tá? Que são o nome dos ângulos, ok? Vamos lá. O ângulo reto. Ângulo reto é quando forma 90 graus. Aqui, ó, vou usar o quadro como exemplo. Aqui, ó, eu tenho um ângulo reto, tá? Um ângulo de 90 graus. Então, é um ângulo reto, certo? Um ângulo agudo. Como que é um ângulo agudo? É um ângulo menor que 90 graus, tá? Ele vai ser menor que 90 graus, que é o segundo exemplo que vocês têm ali, tá? Vamos supor o O, o D que tem ali, né? Não, O, C e D. Bom, tanto faz aqui a ordem. O, D, C e D, tá? Então, o ângulo COD é um ângulo agudo. Ali, vocês têm que ele mede 30 graus. Não sei exatamente porque a prof não vai trabalhar com vocês agora a medida de ângulos, que é preciso estarmos presencial para poder trabalhar as medidas dos ângulos, né? Para manipular o transferidor, para vocês aprenderem como mede, ok? Então, a professora quer que vocês conheçam agora e saibam quais as medidas desses ângulos, tá? O nosso tempo está correndo, não quero que fique muito extenso. Então, ângulo agudo, ele vai ser menor que 90 graus. Lembram desses sinais? Tá? Vou escrever aqui, menor, ok? E o ângulo obtuso? O ângulo obtuso, ele vai ser um ângulo maior que 90 graus, tá? Eu vou usar as mesmas letras ali, ó. Pessoal, esses desenhos aqui tá uma maravilha, mas é só para vocês entenderem, tá? Então, ali mostra que é 135. Não considerem como 135 que tem que medir esse ângulo para ver se está correto, tá? Então, aqui é só uma ilustração para vocês entenderem. Então, até as retas estão meio tortas aqui, não estão retas, tá? Então, o ângulo EOF é obtuso. Por quê? Porque ele é maior que 90 graus, ok? Então, essas são as classificações dos ângulos. E lá na folha de vocês, tem uma atividade ali, né? Lá na última folhinha tem uma atividade para vocês. Então, aqui em um vídeo só, a prof fez 2 vídeos para vocês aí, tá? Então, ó, trabalhando com ângulos, pede lá. Na última atividade do dia 17 ou do dia 10, dependendo da turma, tá? Eu sei que ali apareceu dia 17 não chegou ainda, mas a prof quis aproveitar, então no dia 17 não vai atividade para 71, tá? Então, trabalhando com ângulos, ok? Vocês vão observar ali, ó, a figura e vão responder aquelas perguntas,
tá? De acordo com a explicação. Não entendi, prof. Volta lá, lê o textinho lá, acompanha o vídeo aqui, tá bom? Ali vai pedir, vocês não vão colocar a medida do ângulo, vocês vão só dizer, ó, quantos ângulos há na parte colorida. Então, vocês não vão me dizer quantos ângulos tem ali, ok? Se vocês analisarem, é mais de um, tá? Porque tem o A, o O e o B, tem o B, o O e o C, tem o C, o O e o D, tá? Qual o ângulo de maior medida? Olhando, vocês já vão saber, eles vão dizer qual o ângulo, tá? Ah, mas como que eu vou saber qual o ângulo, prof? Ó, observando as medidas. Vou dar uma dica para vocês aqui. Vocês vão ter ali o ângulo A, O, B, é um ângulo. Já vou responder uma questão para vocês. Vocês vão ter o ângulo B, O, C. E vocês vão ter o ângulo C, O, D. Vocês têm 3 ângulos ali. Então, vocês vão ter que responder lá qual desses depois é o de maior medida e o de menor medida. Complete com agudo, obtuso ou raso, tá? Raso, pessoal, é um ângulo de 80 graus, não foi falado lá, tá? De 180, melhor. 180 graus é um ângulo raso, que tá na página anterior, tá? Então, vocês vão ter que classificar a letra A ali, observando na folha, observando o que a prof fez aqui, tá? A letra A, o ângulo AOB é um ângulo o quê? Que tipo de ângulo que é? Que tipo de ângulo que é o ângulo B? O nome dos ângulos, tá? Se é raso, se é reto, se é obtuso, se é agudo. Vocês vão ter que dizer que tipo de ângulo que é. Ó, e sem medir, encontre as medidas dos ângulos. Prof, como assim se a senhora não pediu para medir? Então, o que vocês vão ter que fazer lá? Ó? Na número 3. Vocês têm ali um pedacinho do ângulo. A prof vai apagar aqui. Vocês vão ter lá um pedacinho do ângulo, tá? Eu não vou fazer o mesmo exemplo ali para vocês pensarem um pouquinho, tá? Só vou fazer o desenho. Aqui, quando se tem um ângulo assim, lembram que eu falei? Que é um ângulo de 180 graus, tá? O ângulo assim. Só que eu tenho uma semi-reta ali que passa aqui, tá? Se tudo aqui é 180, ali tá dizendo que esse pedacinho aqui, ó, é 45 graus. Eu quero descobrir quanto que é esse outro pedaço aqui. Esse outro aqui. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que diminuir. Se tudo aqui é 180, eu tenho só 45. Então, eu vou ter que fazer 180 menos 45. É igual, daí eu vou achar o valor de todo esse ângulo aqui. A mesma coisa vocês vão fazer no outro ali, só que o outro não é 180. O outro eu tenho um ângulo reto. Tá? Lembram de quanto que é o ângulo reto? Ó, aqui eu tenho um ângulo reto, tá? O ângulo reto mede quanto? Mede 90 graus. Mas ali eu tenho o quê? Eu tenho um outro ângulozinho aqui, ó, que é 20 graus. E eu tenho que descobrir qual ângulo? Eu tenho que descobrir esse ângulo aqui, ó. Mas se tudo aqui mede 90 e eu tenho 20, quanto que vale aquele pedaço ali? Tá, pessoal? Então, é isso que vocês vão ter que fazer nessas atividades. Qualquer coisa, chamem a prof no WhatsApp, tá bom? Um abraço para vocês. Até a próxima.